Se viesse um anjo me dizer que não existia milagre, eu diria ao anjo que ele estava errado. Eu passei muito tempo da minha vida em sala de cirurgia e vi muito milagre acontecer. Eu podia ficar aqui muitas horas falando a respeito disso, mas eu vou contar apenas um caso de um rapaz de 18 anos que foi se operar lá em Campina Grande. Ele tinha sofrido uma fratura na infância e havia ficado uma deformidade no braço dele, e durante essa cirurgia ele teve uma parada cardiorrespiratória. Eu estava na sala ao lado operando, eu tinha feito uma cirurgia de apendicite, tinha uma segunda cirurgia para fazer, e nesse dia tinha jogo do Brasil, e o meu anestesista, Dr. Luciano, não voltava para a sala para fazermos a cirurgia. E eu comecei a chamar e a enfermeira disse: ele está na sala vizinha, porque o paciente lá teve uma parada. E aí eu fui ver o que estava acontecendo, uma parada cardiorrespiratória. O coração dele havia parado numa reação anormal que ele fizera ao anestésico. E aí, como eu cheguei na sala, estavam as pessoas fazendo massagem sobre ele, e a massagem não estava sendo efetiva. E como eu já estava todo paramentado, de luva, eu mandei que as pessoas afastassem, abri o peito dele e comecei a fazer a massagem diretamente no coração dele. E enquanto eu massageava, apertando o coração dele, ele melhorava a coloração, melhorava a circulação, mas quando eu tirava a mão, o coração parava e ele ficava outra vez cianosado e outra vez com sinais de morte. E foram dados todo tipo de medicação e ele não recuperava, e foi trazido o desfibrilador e veio o médico da UTI e não resolveu, e já íamos com 2 horas de luta, e então ele foi dado por morto pelos colegas, que ele não voltaria mais a bater. Mas desde o momento que eu entrei naquela sala, algo me dizia que Deus ia fazer um milagre. E eu fiquei esperando até a hora em que foi dito: não tem mais jeito. E eu aprendi nesses 35 anos como cirurgião que não tem mais jeito traduz-se é a hora de Deus. Então eu comecei a orar por aquele rapaz, e eu lembro exatamente da hora em que o coração dele bateu sozinho na minha mão. Eu estava massageando, que eu não queria desistir dele, e num determinado momento o coração bateu sozinho na minha mão, e eu tirei a mão do tórax dele, e o coração se segurou, batendo, batendo, batendo. A essa altura o anestesista estava arrasado ao lado, e eu disse: rapaz, fique tranquilo, veja aqui o que Deus está fazendo. E aí ele levantou as pálpebras e me mostrou as pupilas já dilatadas, para me dizer que ele já estava em morte cerebral. Eu digo: Deus que bota um coração para bater, bota um cérebro para funcionar. José Denilton, o nome desse rapaz. No dia seguinte, esse rapaz estava na UTI, sentado, tomando o café da manhã. Eu creio em milagres. Eu vi muito milagre acontecer. Aliás, eu tenho pena de pacientes cujos médicos não creem em milagre e oferecem apenas a sua competência e o seu conhecimento. É muito pouco, tem hora que não vai dar para o gasto. E aprendi a sempre orar e pedir que Deus estivesse comigo. Às vezes, quando a situação era muito ruim, eu pedia a Deus que não me ajudasse. Ele mesmo fizesse, e eu ia tentar não atrapalhar. E vi muita coisa maravilhosa acontecer.